Bom dia, irmãos. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025. Vamos começar enquanto o pastor Éder não chega, né? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, Boa, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas, Senhor. Muito obrigado pela chuva que caiu de madrugada, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelos teus maravilhosos feitos, Senhor, pelo teu grande e poderoso amor, Senhor. Por tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, te glorificamos, ó Deus, te rendemos toda adoração, todo louvor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é o Deus verdadeiro e único, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, Senhor. Nós nos prostramos a Ti em adoração, agradecido, Senhor, por tantas bênçãos concedidas, por tanto amor, Senhor. Até mesmo pelos problemas que passamos, pelas tristezas, porque em tudo devemos dar graça, como o Senhor diz na tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada irmão que está aqui nesta reunião, abençoa aqueles que estão chegando, aqueles que ouvirão depois. Esteja conosco, Pai, hoje para todo sempre. Essa é a minha oração, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor amém, Evandro. Evandro. Amém, Obrigado, pastor Éder. Deus te abençoe. obrigado por começar a oração. Perdão, irmãos, mas o meu Zoom resolveu atualizar aqui antes da oração e aí foi aquela angústia, mas é muito interessante isso. Obrigado, Evandro, por iniciar a oração nessa manhã. E esses dias que eu estava até no acampamento, eu falei para um pessoal lá, falei assim, ó, na minha igreja pode faltar todos os pastores, o culto vai acontecer, porque a gente não é especial, a gente não tem poderes especiais, né? Ainda mais no evento lá tinha essa sensação, né? Das pessoas que têm poderes. E eu falei, não, na minha igreja, se não tiver nenhum pastor lá no domingo, o culto vai acontecer. E é isso aí, bênção, glória a Deus por isso, né? Eu vou sem óculos aqui. Irmãos, vamos começar orando nessa manhã, além dessa oração de introdução do pastor Evandro, vamos orar nesse momento por humildade, para que sejamos humildes como Jesus. Nessa manhã nós vamos estudar sobre Filipenses, continuar estudando Filipenses 2, e a gente vai aprender um pouco com Jesus numa passagem maravilhosa. E vamos orar nesse momento. Valdo, se você puder orar sobre humildade, aprendermos a ser humildes como Jesus foi. Sendo Deus, assumiu a posição de servo aqui nessa terra. Amém? Amém. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse amanhecer de dia gostoso, esse friozinho que está fazendo, pelo menos aqui no Cerrado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é tão pura, Senhor, tão, tão verdadeira, quando o Senhor nos fala sobre ser humilde, Pai, humilde em tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensina, Tu nos corrige, Pai. Não nos deixe, Senhor, que a soberba ou o orgulho, Senhor, nos tire dessa humildade, Senhor. Nos ensina mesmo a cada manhã, Pai, ser aquilo que o Senhor já escreveu que a gente tem que ser. Nos ensina, Senhor, a cada dia, nos mostra, nos revela em sonho na Tua palavra, através de pessoas, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, não aquilo que a gente quer que seja a nossa vida, não do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se sente bem, na, na linguagem de que o Senhor nos conhece, o Senhor cede às nossas vontades. Não, Senhor, nos ensina mesmo, Pai, a ser humilde de coração, Pai, em tudo mesmo, seja no momento de tristeza, no momento de alegria, no momento de ganho, no momento de perda, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a se doar, nos ensina a aprender mais e mais de Ti, Pai. Nos ensina, Pai, nos mostra, Pai, o direcionamento de como ser mais íntimo contigo através da Tua palavra.
nessa humildade, que nós não venhamos ser soberbo diante da sabedoria ou da inteligência que o Senhor nos dá, Pai. Nos ensina no dia de hoje, guarda em todas as nossas atividades, em todos os nossos afazeres, em nome de Jesus. Amém. Amém, Valdo. Amém, Valdo. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa semana foi uma semana muito atípica para mim e lá na minha comunidade onde eu moro, né? Moro numa comunidade com 260 famílias. E vocês acreditam que houve na mesma semana 2 ameaças de morte de moradores com outros moradores, né? E assim, algo muito, muito grave, assim, uma ameaça muito, inclusive uma na frente da minha casa, eu vi, e graças a Deus o morador não estava lá, porque o outro veio e falou coisas terríveis, terríveis. E uma outra ameaça foi contra o síndico, a pessoa tentou pegar a arma do segurança e se tivesse conseguido, provavelmente teria usado na mesma semana, né? E isso me remete muito à palavra de Jesus, lá em Mateus 24, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nesses tempos, né? É impressionante. E assim, se você for olhar os motivos, são motivos assim, ambos foram coisas de criança e não justifica de forma alguma, né? Claro que você fica desconfortável quando alguém fala alguma coisa do seu filho, mas assim, ameaçar de morte. Então, a gente sabe que o mundo vai de mal a pior, a gente sabe da perspectiva de futuro, mas isso, irmãos, não nos impede ou exime de clamarmos para que haja amor nos corações. Então, nesse momento, eu gostaria, Gleiva, se você puder orar, para que nós tenhamos amor pelos outros, um amor genuíno, sabe? Jesus nos instruiu para amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então, esse é um direcionamento. E muitas vezes nós mesmos cristãos, né, deixamos de amar, ou porque alguém olhou torto para o seu filho, agora você fica de bico, você fecha a cara, você não conversa, dentro da própria igreja. Ai, meu Deus, como nós precisamos aprender com Jesus, né? Que se esvaziou de si mesmo, e se fez servo, e se humilhou, e se tornou obediente até a morte, morte de cruz, e é isso que a gente vai estudar nessa manhã. Então, Gleiva, por favor, ore para que Deus manifeste seu amor por nós e nós venhamos demonstrar amor uns pelos outros. Amém, amém, oh Deus maravilhoso. Te rendemos graça, Pai. Te rendemos graça, ó Deus, pelas tuas misericórdias, papai, que correm atrás de nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Pai, muito obrigada, Deus, pelo teu amor, Senhor, derramado naquela cruz, Pai, por nós, Senhor. Senhor, Senhor, não há demonstração maior, Senhor, de amor que o Senhor fez por nós, Pai. Deu seu único filho, Deus, para morrer em nosso lugar. Morrer no lugar de pecadores miseráveis como nós, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Deus, a amar como o Senhor nos amou, meu Deus. Nos ajuda, papai. Enquanto o pastor Éder falava, eu também me recordava que essa semana passada presenciei 2 cenas de violência, Deus, ali perto da loja, Pai. Coisas pequenas, as pessoas puxam arma um para a outra, meu Deus, onde vamos parar, Senhor? Onde vamos parar? Não há amor, Deus, das pessoas umas pelas outras, papai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu amor, Senhor, a partir de nós, Senhor, que as pessoas, ó Deus, vejam, Senhor, em nós, Senhor, que sejamos mesmo, ó Deus, testemunhos vivos do Senhor, do teu amor, papai. É o mandamento que o Senhor nos deixou, Pai, amar o próximo como a nós mesmos. Deus, amar como o Senhor nos amou, Pai, nos ensina, Senhor. Quebranta, ó Deus, os nossos corações, Pai, para
para nos chegarmos mais a Ti, Senhor, para nos parecermos mais contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, eu te clamo, Senhor, derrama amor em nossos corações, papai, e que através de nós, Senhor, pessoas vejam o Senhor, pessoas queiram o Senhor, Pai. É para isso que o Senhor nos chamou, Senhor, para espalhar o teu amor, o teu bom perfume, Pai. Nos ajuda, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, Deus, para espalhar o teu amor, o teu carinho, a tua boa palavra, Senhor, a tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor, que é cortante, que é penetrante, ó Deus, como ela penetra, ó Deus, nos nossos corações, papai. Que os demais também, ó Deus, tenham esse entendimento, esse sentimento, Deus. É o amor, Senhor, o amor. Nos ajuda a amar, nos ajuda a amar, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a acolher, nos ajuda a ouvir, Senhor, as pessoas que estão sofrendo, perecendo, padecendo, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, essa é a minha oração, ó Deus, com o coração grato a Ti, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, Gleiva. Amém. É muito bom ouvir sua oração, Gleiva. E me veio à mente que ontem, depois da oração aqui, que o pastor Marcelo conduziu, né, nós trocamos as datas. No meu momento de devocional, Deus falou comigo: você vai lá conversar com esse pai que ameaçou o outro, né? E a gente precisa de Jesus, gente. A gente precisa estar próximo dele, porque você vê uma pessoa ameaçando a outra e aí você entende por quê, né? Não tinha motivo de chegar naquele. Claro, existe desconforto, mas não tinha que chegar naquele nível. E aí Deus fala assim: agora você vai lá conversar com ele, com a pessoa que ameaçou, né? Você vai falar do meu amor, né? É isso. E aí a gente tem que obedecer, e a gente tem que ir, porque não é a nossa natureza nessa hora. Pensa um tanto de coisa, gente, um tanto de coisa. Quando você vê uma injustiça, né? Você vê algo absurdo, a nossa mente vai longe, vai longe. Só que aí o Espírito Santo nos traz de volta à realidade do reino, que é ir lá e demonstrar amor, que é ir lá e mostrar Jesus, que é ir lá e falar sobre perdão, né? Então, que nós de fato estejamos abertos para demonstrar esse amor e não cair na cilada do inimigo de pensarmos que somos melhores que qualquer pessoa nessa terra. Nós somos pó, nós somos iguais, nós não merecemos mais. Nós fomos alcançados pela graça, e isso é graça, é de graça, gratidão pela generosidade do nosso Pai, mas não tem mérito nosso nessa história. Então nós precisamos sim nos colocar no mesmo lugar de todos. E nesse momento, Lena, se você puder orar, eu agradeço por missões, para que esse coração de generosidade esteja presente ali com os missionários, porque talvez alguns ainda tenham uma visão romântica de que o missionário é uma pessoa, né, diferente, talvez até um ser superior, que abriu mão do seu conforto e foi para, né, um local, que seja cidade vizinha, né, que seja outro país, não importa, mas ele é mais espiritual, né? E não é, irmão. Somos todos iguais. Precisamos da graça de Deus, precisamos acordar todos os dias e clamar pelo favor e para que o amor de Deus esteja em nossos corações e a gente tenha alegria de levar a mensagem do reino para quem está ali fora. E eu quero falar para você, ainda envolve desafios aí, porque a pessoa muitas vezes está numa cultura diferente, numa realidade de vida diferente, né? Então ela tem mais motivos para desanimar do que eu e você. Então nós precisamos clamar sim, para que esse amor esteja presente no coração dos missionários e eles não desistam, perseverem dia após dia. Então, Lena, por favor, ore para que Deus aqueça esses corações, em nome de Jesus. Amém. Bom Lena, dia. aí, agora eu te ouvi.
pode ir. Bom dia, pastor, bom dia, irmãos. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele Deus que planta no nosso coração, Pai, a sede, Deus, a fome pela oração, Senhor. E hoje de manhã, Pai, nós lá em casa, Senhor, eu e Márcio, nós oramos por isso que o pastor Éder disse agora, Senhor, para que haja, Deus, um renovo, de novo, outra vez, Senhor, todos os dias, todas as manhãs, Senhor, nos corações dos missionários, Senhor. Porque, Senhor, são amados, queridos, que estão longe, Senhor. Longe da família, longe, Senhor, da cultura, da comida boa, Senhor. Do cheiro, Senhor, de feijão quentinho em cima do fogão, Pai. E eles ouviram a Tua voz, Senhor, e muitas vezes, Senhor, até em nós, tem vozes, Senhor, que sopram, dizendo: o que você está fazendo aqui? Porque você deixou sua família? Você é louco. Eu tenho certeza, Senhor, que existem essas vozes. Mas o Senhor, Pai, é aquele que separa, Deus. Aquele que escolhe, Deus, e leva e capacita, Senhor. Então, nessa manhã, Pai, reafirma, Senhor, no coração de todos os nossos irmãos missionários, Senhor. David, agora, Senhor. E de outros, Senhor, por todo o mundo, Senhor, em lugares remotos, Senhor, que nós nunca nem ouvimos falar, talvez, Senhor, de vilarejo, Senhor, de tribos, Jesus, mas que tem pessoas que o Senhor mandou, Pai. Sabemos, Jesus, que a missão, Pai, não é refém, Senhor, da nossa vontade, mas é da Tua vontade, Deus. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor, de irmos, Senhor. Aqueles que vão com os pés, Senhor, que vão com o coração, Jesus. Então, Senhor, nessa manhã, junto com os nossos irmãos David, nós clamamos por esses irmãos tão queridos que não citarei os nomes, mas que o Senhor os conhece, que o Senhor derrame óleo novo nessa manhã, Pai. Que o Senhor derrame esperança, Senhor. Que o Senhor derrame provisão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos como igreja e pedimos, Senhor, que aqueles que irão, Senhor, ainda da nossa igreja, Senhor, que o Senhor também desperte esse desejo, Senhor, e que o Senhor já fale em esses corações, Senhor. Que quando nós vamos para um país diferente, Senhor, não é para sermos bajulados, Senhor, ou para sermos aplaudidos, Senhor, mas é para nós olharmos para os apóstolos que foram, Senhor, na época do Senhor, Deus, para que eles possam saber, Deus, que pregar o teu evangelho é árduo, Senhor. Mas, Senhor, é um lugar, Deus, maravilhoso, Senhor. É um lugar de presença, é um lugar, Senhor, onde o Senhor derrama todos os dias, Senhor, os teus milagres, Senhor. E nos ajude como igreja a sermos sustento em todas as formas, Senhor, para esses missionários, Senhor. De todas as maneiras, Senhor, principalmente, Pai, na oração e no amor. Assim eu oro e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Lena. Amém. Amém. Benção, benção. Irmãos, eu acho que já deu para perceber um pouquinho que a palavra de hoje, a oração de hoje, tudo está girando em torno de humilhação, né? Amor ao próximo. E nesse momento, Fabíola, se você puder orar, dar um sinal aí de vida. Nesse momento, tá aí? Consegue orar? Estamos Benção. aqui, nós dois. Benção. No caminho. Nós estamos parados na frente do aeroporto. Benção. Então, vou ser breve, Fabíola. Não Tem tempo, tranquilo. Então, tá bom. Vamos orar nesse momento, irmãos, por um grupo de pessoas que podem abusar do poder. Jesus veio aqui, ele é Deus e não se considerou ser igual a Deus, mas se humilhou, vindo na forma de servo, né? Se tornou semelhante a nós aqui. E nós, que somos pó e barro, muitas vezes, porque temos um privilégiozinho, temos um título, né? Quer seja eclesiástico, quer seja o que for. A gente acha que tem, né, poder. Então,
Fabíola, eu gostaria que você orasse nesse momento para que policiais, delegados, juízes, advogados até, né? Tantas pessoas que conquistaram um título, né? E concedido por Deus, porque tudo vem de Deus, né? Elas muitas vezes confundem e assumem uma posição de poder. E sim, pessoal, entendo e concordo, e assim tem que ser a firmeza, por exemplo, de um policial, né, numa abordagem, né? Muitas vezes se ele chegar para uma pessoa, fala assim, não, você pode chegar ali na parede, né, e abrir as pernas, por favor, e tal, não vai funcionar. A firmeza é necessária muitas vezes, mas ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas entendem que elas têm um poder e elas abusam do poder e é nas mais diversas esferas, como eu mencionei aqui. Então, que essas pessoas entendam que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, né? E o amor, sim, precisa ser demonstrado ao próximo. Amém, Fabíola? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem o poder absoluto e todo o poder emana do Senhor, não do povo. E o Senhor teve o cuidado de distribuir esse poder para que nenhum homem, nenhum ser humano que é falho pudesse ficar com todo o poder, com o poder absoluto. Mas Deus, ainda assim, a gente abusa, ainda assim, nosso coração é corrompido e a gente não sabe lidar com isso. Por isso eu peço a tua justiça, Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine, aqueles que são teus filhos, o Senhor ensine a usar o poder, usar a autoridade com firmeza para realmente produzir resultados, aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer, mas com a graça, com a verdade do Senhor, no limite que o Senhor estabeleceu para cada área de atuação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a gente pode se corromper, o nosso coração pode se corromper com cargos de poder, mesmo eclesiásticos, Senhor. E eu peço que o Senhor nos dê a graça de não cair em tentação. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos de cair, de usar a posição para humilhar, para desprezar o outro, para ganhar vantagens para nós ou para aqueles que estão mais próximos. Em nome de Jesus, que haja justiça na nossa atuação, em qualquer área que exercemos autoridade. Em nome de Jesus. E aqueles que estão a serviço de nós, sejam em áreas públicas, como o pastor citou, também eu peço justiça do Senhor, peço que o Senhor crie, que o Senhor ajude aos mecanismos da própria sociedade a funcionarem bem para coibir esse tipo de abuso. Em nome de Jesus. Senhor, queremos ver o teu reino vindo. Sabemos que ele não vai ser pleno enquanto Jesus não voltar, mas que a gente possa ver isso se aproximando, Senhor, que aqueles que estão, que já conhecem o Senhor em lugares de autoridade já possam manifestar essa justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Fabíola. Amém, Fábio. Bênção, bênção. Carmelita, se você puder orar agora, dá um sinal aí para mim, por gentileza. Porque, gente... Bom dia, bênção. Eu gostaria de solicitar a você, Carmelita, para que você orasse por um tema que, inclusive, eu vejo que você se identifica, que é a identidade em Cristo. Nós, irmãos, para e pensa, Jesus vem, né? E ele é Deus. Ele podia dar carteirada aqui à vontade, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, né? E ele não fez isso. Ele se humilhou. E nós, humanos, mortais, a gente muitas vezes
tem o sentimento de ter que provar algo para os outros, para os pais, para o pastor, para o irmão de sangue, né? Para o vizinho. Tem que provar alguma coisa, pai. Eu vou trocar de carro porque o pessoal que tá tudo trocando, né? Eu tenho que trocar também, né? A gente tem muito isso, irmãos, e muitas vezes está implícito. A gente está agindo assim sem sequer refletir com clareza que a gente está fazendo isso. A gente deseja, a gente quer um espaço nosso, a gente quer provar. E a gente não precisa disso, porque quem era dono de tudo não quis provar nada para ninguém. Ele veio e se humilhou, e veio em carne e osso. Olha só isso, além de tudo que ele fez aqui, até a morte de cruz, ele despiu de ser Deus. Então, irmão, você não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso de uma roupa nova para provar nada para ninguém, de um chinelo novo, de uma casa nova. Não precisa. Nós temos as nossas necessidades, mas a gente não precisa provar nada para ninguém, porque a nossa identidade está em Cristo. Eu sou filho de Deus. E isso não tem preço, não tem comparação com mais nada nessa terra. Isso é o que dá o valor que eu tenho. Eu fui amado. Eu sou amado por Deus. Amém, Carmelita? Amém. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por, como disse a Glebe, a tua palavra nos ensina até aqui, o Senhor nos ajudou. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa, por orações tão cheias do teu espírito, que tocaram profundamente a minha alma, o meu espírito, Senhor. Eu louvo ao Senhor pela tua palavra, pela vida dos meus irmãos, pelo espírito que testifica em nós do teu amor, Pai. Porque é isso que importa, o amor do Senhor em nós e através de nós. Como a tua palavra diz, Senhor, podem haver profecias, dons, revelações, mas se não houver amor, nada vai subsistir, Senhor. Então, que o Senhor continue colocando no nosso coração esse amor que vem do Senhor e que é o Senhor em nós. Eu louvo, bendigo e agradeço ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, de falar contigo e sentir no coração, Senhor, essa identidade que o pastor Éder falou agora. O Senhor me conhece, o Senhor conhece todos os meus irmãos, mas eu quero falar de mim diante do Senhor. O quanto eu já quis, o quanto eu já fui uma pessoa que desejei coisas materiais, que sonhei com coisas que às vezes nem eram, às vezes não eram do Senhor para minha vida, porque não se concretizaram. Mas hoje o Senhor me fez entender, Senhor, quem eu sou diante do Senhor, uma filha amada, que independente das circunstâncias, que independente das situações, dos desertos ou das tribulações, sejam lá como alguém possa falar, Senhor. O Senhor me mostra o teu amor, o Senhor me mostra que cuida nos mínimos detalhes. Então eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor dê esse coração para os meus irmãos e que através de nós, outros possam também saber quem são, saber que são filhos amados, muitas vezes dentro da nossa igreja, ou dentro da igreja do Senhor ao redor da terra. Quantas pessoas estão, Senhor, ali todos os cultos, ouvindo a mesma palavra, mas ainda não tiveram a revelação do teu Espírito. Então eu clamo ao Senhor, que venha, Senhor, de alguma maneira e toque no coração dessas pessoas, que elas possam se reconhecer no Senhor, que elas não queiram reconhecimento de homens, mas que elas entendam que importa muito mais agradar ao Senhor do que qualquer outro homem. E Senhor, esse é o desejo do meu coração para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, e que através de nós, que a nossa igreja não seja aquela 4 paredes, Senhor, mas que nós estejamos fora de dentro, ali de dentro da vide, sejamos vide em todos os lugares onde nós estivermos. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por termos pastores que são tão amorosos, que são tão dedicados, que amam com atitudes, que não amam apenas com palavras. O Senhor sabe bem o que eu quero dizer ao Senhor nesse momento. E eu me sinto tocada pelo teu amor, eu me sinto tocada pelo amor dos meus irmãos. Então eu glorifico ao Senhor, Pai, que tem me ensinado
tanto do teu amor. E eu peço que, como o Senhor ama todos os teus filhos, cada um de nós entendamos que o Senhor não tem preferência, o Senhor não age só para um, o Senhor não ama mais um do que o outro. Então, que nós entendamos que somos filhos amados e por isso o Senhor faz. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons ou porque temos algum cargo, como já foi falado aqui, seja eclesiástico ou na vida pública, mas é porque o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Então, Pai, em nome de Jesus, eu louvo, bendigo e agradeço ao Senhor e peço do fundo do meu coração que aqueles que ainda não te conhecem, que possam ter o privilégio de viver isso, Senhor. Saber que o Senhor pode todas as coisas e que se nós quisermos e abrirmos nosso coração, o Senhor está pronto para entrar e fazer morada. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Senhor nos céus e na terra. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, Carmelita. Amém. Amém. Bênção, bênção. Irmãos, enquanto Carmelita orava, me vinha à mente, né, como Deus é bom, porque Deus, além de ter nos criado e cuidar de nós, né, nos dá vida, o ar que respiramos, o fruto que cresce da árvore ali, do solo, e tantas benesses, Deus ainda decidiu falar conosco. Então não tem um negócio mais maravilhoso que a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia é Deus falando. É Deus, o Criador do universo, falou conosco e registrou e deixou disponível para a gente poder acessar a voz dele a qualquer hora. Irmão do céu, isso é incrível. E ele se fez carne. E hoje nós vamos olhar um pouquinho, ouvir um pouquinho Deus falando em Filipenses 2, né? Olha só a preciosidade que nós temos aqui em Filipenses 2:5. 2:5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha como é que começa esse texto. Ele está nos convocando a ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Deus, Criador do universo, está fazendo esse convite para mim e para você. Que atitude foi essa de Jesus Cristo? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. A gente se apega porque a gente tem um selo no peito, porque a gente tem uma formação acadêmica, porque a gente tem um título eclesiástico. Ele era Deus e não se apegou a ser igual a Deus. E no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Olha só, essa já foi uma humilhação, vamos pensar assim, né? Se alguém fala alguma coisa comigo, eu me sinto humilhado, né? Mas quem é essa pessoa que está falando assim de mim, né? Poxa, o que é isso? Né? Ele se fez homem, carne e osso. Mas aí, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pensa esse homem ali, né? Que a gente vê tanto ali, meio sem roupa, né? Sendo cuspido, sendo chicoteado, arrastando uma cruz, pendurado, humilhado. Será que eu e você estamos nessa posição, irmão? Do começo do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, essa atitude. E aí no versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Isso é o que é esperado de Deus por nós, que a gente tenha a mesma atitude de Cristo. E aí, irmão, como é que vai ser hoje, né? Onde que você e eu podemos escolher não exercer poder hoje? Será que vai ser com meus filhos hoje, né? Que é um paradoxo desafiador para mim, desafiador para todos os pais, porque eu preciso instruir. Eles precisam se tornar obedientes. Eles precisam ouvir um não, né, e aceitar. E criança, a gente que age como criança muitas vezes, né, que não aceita o não de Deus, a gente não aceita não ser do jeito que a gente quer. Então, onde que eu e você vamos exercer o abrir mão do poder hoje? Onde que nós vamos, em quais relacionamentos nós vamos ser mais parecidos com Jesus e demonstrar amor? Eu não posso faltar com o ensino, né? Eu não posso faltar com a exortação em casa, por exemplo, esse espaço que eu citei para vocês. Mas eu posso ser mais parecido com Jesus. E você, onde? Né? C.S. Lewis, ele fala o seguinte, no livro Cristianismo Puro e Simples, né? Ele fala um homem orgulhoso, ele chama de o grande pecado, né? O orgulho. E aí ele traz duas vertentes bem interessantes lá, se você não leu, leia. E ele fala assim, um homem orgulhoso está sempre olhando para baixo, para coisas e pessoas. E claro, enquanto você está olhando para baixo, não pode ver algo que está acima de você. Então, quando a gente se coloca nessa posição de superioridade, a gente não enxerga Deus. A gente está enxergando coisas, pessoas, sempre olhando de cima para baixo e a gente não vê Deus. A gente precisa olhar para cima. A gente precisa, de fato, viver esse paradoxo, é um contraste, irmão. O mundo está falando para a gente, olha, você é importante, você merece, você é bom, né? Você não merece estar nessa posição. E Jesus fala assim, não, eu esvaziei da minha posição. Eu lavei os pés. Ele fez exatamente o contrário do que o mundo nos estimula de manhã, de tarde, de noite e até nos nossos sonhos. Os nossos sonhos muitas vezes são para conquistar, avançar, né? Encontrar algo maior, melhor, destaque, né? E não é essa a proposta de Jesus para nós nessa manhã. A proposta é abrir mão do que nós temos, da nossa posição. Eu não sei se vocês lembram, mas no passado tinha uma pulseira, que era na década de 90, né? Até hoje, se você compra, até pesquisei, a gente acha até hoje, que vinha com as letras OQJF, que faria Jesus, né? Ou o que Jesus faria. Em inglês era WWJD. E era um lembrete. A intenção era que todo dia a gente pudesse olhar para a pulseira e lembrar assim, mas o que Jesus faria? Né? Acho que até se bobear tem filme com esse título. Né? É um exercício para nós desse dia, gente. Nessa quinta-feira, 13 de fevereiro, a gente lembrar nas nossas relações, em tudo que a gente for fazer hoje. Como que Jesus faria isso? Como que Jesus lidaria com essa indecisão, com essa resposta meio atravessada que eu recebi hoje? Né? É uma oportunidade. E outra, enxerguem como oportunidades. Esse é um espaço maravilhoso para nós. Começar a enxergar como oportunidades as adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. Porque provém de Deus, tá? Provém de Deus. É um momento para você exercer perdão, é um momento para você exercer mansidão, domínio próprio, amor, generosidade. Ele vai mandar oportunidades, irmão. Não perde elas não, tá bom? Aproveita cada uma. Deus te abençoe.